Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ellen Pedroso e hoje a gente está aqui com um dos meus mentorados mais antigos, o iniciador do meu grupo de mentoria, Rafael Nogueira, nosso queridíssimo gestor. Ele mentora líderes. Rafa, se apresenta um pouquinho para o pessoal, por favor. Bom, como a Ellen falou já, Rafael Nogueira, eu trabalho ajudando pessoas a tomar melhores decisões, a serem melhores líderes, decisores, nas suas empresas, nas suas vidas. Acho que isso sintetiza um pouquinho do que eu faço. E a gente, no meio da conversa, a gente fala um pouquinho mais. Perfeito. Rafa, conta um pouquinho para o pessoal como que foi, como que a gente se conheceu, como que foi o começo desse processo, como que a gente chegou até aqui. Conta um Olha. pouquinho dessa história. Tá, vamos lá. 2023, né? Eu falar um pouquinho até antes de conhecer você, eu estava num momento da minha vida de buscar eh, me reencontrar profissionalmente, digamos assim, Uhum, né? Então, buscando conhecimento, participando de mentorias, e aí a gente estava onde a gente se conheceu, que era na mentoria do Vitor Damasio, uhum. né? E estava lá numa sala com 40, 50 pessoas, aquelas quadradinhos, tudo lá no, na videoconferência, e aí eu vi a Ellen lá falando sobre um assunto que muito me agradava, né? E aí, depois a gente foi conversando, quando eu também falei, eu falei alguma coisa com relação à parte de gestão de dados, e aí você já levantou a mãozinha, falou assim, eu também quero ajudar. Enfim, foi ali naquele primeiro momento que eu particularmente vi que surgiu o interesse, Uhum. né, da minha parte, no sentido de me aproximar de você, de entender um pouquinho mais como é que era a sua história, e talvez até ver se como é que você poderia me ajudar a trilhar um caminho parecido com o teu, Uhum. né? Isso foi online, e aí a gente foi no final do ano e a gente se conheceu pessoalmente lá em São Paulo, né, no evento do Vitor. Uhum. E acho que ali foi realmente onde começou, né? Um jantar, batendo papo, e aí partimos para um primeiro processo ali junto ali para poder ajudar a estruturar. E aí estamos juntos aí desde então aí, revolucionando a cabeça do Rafael, os negócios, né? E também das pessoas com que eu posso trabalhar que se beneficiam disso. Sim, eu lembro que nesse começo, né, Rafa, você estava pensando se, eu falo, né, se casava ou comprava uma bicicleta, o que que É, fazia, como é que estruturava. Então, assim, como que foi esse processo de ter clareza do que de fato você queria pro seu negócio? Como foi isso pra você? eu acho que é uma coisa que a gente está constantemente avançando, Sim. né? Eu acho, eu tenho certeza, porque ontem no avião vindo para Curitiba eu estava justamente pensando nisso, como que as coisas vão evoluindo, né? Mas voltando lá atrás, né? Então eu tenho uma formação na área de tecnologia, ciência da computação, eh, e aí trabalhei muito tempo com vendas, e aí eu não queria mais vender, e aí eu fui para a área de gestão, e aí eu fui para o mercado público e, enfim, foi avançando, avançando, avançando. E aí eu sempre, desde 2017, 2016, eu tinha algo dentro de mim que falava que eu queria ter meu próprio negócio, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Só que eu não sabia como fazer essa virada, né? Uhum. Então, veio pandemia, eu comecei a olhar para o digital, ver pessoas fazendo coisas aqui, coisas ali. Uhum. Então, assim, a gente fica vendo muito o resultado das pessoas. Sim, E aí você não consegue ver o processo de como é que foi chegar até lá. sim. E aí onde eu comecei a bater cabeça. E acho que é natural as pessoas, né? Você com certeza também tem isso no seu dia a dia. Sim. E aí eu comecei, quando eu conversei contigo, você teve esse cuidado de, ok, vamos olhar o que que o Rafael gosta de fazer. Vamos Sim. ver o que que o Rafael sabe fazer bem, né? E aí a gente começou a montar esse quebra-cabeça, né? E aí, como você fala, né? De, pô, saber se eu ia pra cá, se eu ia pra lá. E aí falou assim, não, vamos experimentar. Eu lembro que foi em março de Hum. 2024 Uhum. que a gente teve eu particularmente tive um primeiro insight mais firme, Uhum. né, que você me ajudou a pensar, olha, é na área de tecnologia, não vamos abandonar o teu background, que eu tenho afinidade, tem tudo a ver com o momento, né? Sim. Então ali a gente conseguiu dar uma primeira pivotada ali, um direcionamento, e Sim. de lá para cá as coisas vêm se afunilando ainda mais. E só como contexto, né, pra quem não te conhece, eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava numa área de desenvolver essa parte da liderança mais do Verdade. lado pessoal, você estava muito focado em olhar pra pessoa por trás do cargo, pra pessoa por trás da função, Sim. né. E quando a gente começou a conversar, que eu trouxe essa coisa: "Não vamos jogar fora tudo que você fez profissionalmente, É. vamos trazer pra cá". Então, eh é muito interessante pra mim ver como inclusive hoje a gente tá realinhando essas 2 Sim, coisas pra que elas andem juntas, né. sim, sim. Mas antes de eu falar disso, eu queria perguntar, assim, como que foi a sensação porque uma coisa que eu vejo empresários sofrendo muito, Rafa,
é com o modelo de negócio e ter clareza do que é, como funciona. Então eu lembro que lá no começo era uma das tuas principais dores quando a gente conversava. Como que foi pra você ter clareza do que era o teu negócio, como que funcionava, o que precisava fazer? Como foi esse processo na tua cabeça, tipo, o que mudou pra você efetivamente quando você entendeu o que era o teu negócio? Tá. É, acho que a gente vai criando corpo, né? Então, eu lembro na nossa primeira sessão individual que a gente conversou, que você veio com a tua planilha lá e a gente foi começando a montar as informações e a gente ficou, acho que, o quê? Umas 4 horas conversando naquele dia. É, e aí, no final dessas 4 horas, eu consegui ver algo que eu jamais conseguia ter a concepção, Uhum. né? Que é uma estrutura, de fato. Assim, e é engraçado porque eu sempre trabalhei com empresas, né? Empresas grandes, multinacionais, tudo mais. Já tinha trabalhado até fora do Brasil. Sim. Então, assim, teoricamente, você vê como é que as coisas funcionam. Sim. Só que uma coisa é você ver o dos outros, outra coisa é você ver a tua. Sim. Acho que tem um pouquinho daquela questão da gente não olhar e não conseguir dar o próprio, se dar o próprio valor. Sim. Acho que é muito comum isso. A gente pensa muito, ainda mais quem serve muitos outros, vê muito o lado de lá e não vê o lado de cá. Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto que foi crucial para mim foi realmente ter alguém do lado de fora que conseguisse olhar e me mostrar algo que estava na minha cara. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. E aí, a partir daí, a gente começa a montar a estrutura feita, começa a ficar mais claro de entender, por exemplo, assim, ok, o que que eu faço? Como que eu oferto isso? Né? Como é que as pessoas vão saber o que que o Rafael está fazendo, né? Então, você começa a dar uma roupagem sobre aquele negócio que começa a pegar forma. Sim. E aí isso foi me trazendo um pouquinho mais de segurança, né? Uhum. Porque se eu não sei nem o que eu faço, como é que eu vou ofertar? Se eu não tenho como ofertar, como é que eu vou fazer isso ter um retorno financeiro? E aí como é que isso vai realmente virar um negócio? Sim. Então eu acho que foi muito disso, de você conseguir, com essa visão de fora, me mostrar algo que estava ali, que só faltava ali uns ajustes assim. E como eu falei, assim, a gente vem lapidando isso desde então. Então eu não considero que está algo já montado, né? Ele Sim. vai estar sempre sendo evoluído. Exato. E quanto mais você mudar, o teu negócio vai mudar, porque a gente entende, né, aqui no trabalho que eu sempre faço com vocês, eu reforço sempre isso. O teu negócio ele serve para suportar o seu estilo de vida, Sim. né, não ao contrário. Então, eu fico muito feliz de você compartilhar, Rafa, porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente, que tá pensando assim: "Ah, será que eu empreendo, que não sei o quê, e o que que faz diferença?". E isso que você falou de sentir a segurança na hora de vender, eu sinto que é um problema que as pessoas que estão no começo sentem muito. Sim. Você passou por isso, eu passei por isso, eu acho que todo mundo passa por isso, né. Por isso que eu já quis tirar de você, assim, um pouquinho do como que é esse começo, porque hoje a gente já deu vários passos, né, Aham. mas eu sei que para quem realmente ainda tá nesse momento, é uma dor muito forte. Sim. E é um desejo muito forte de saber o que trabalhar, né. E eu sei que você tem uma habilidade muito boa de vendas. Então, para quem ainda não entendeu vendas, para quem ainda tá nesse momento de: "Eu não sei o que eu vendo ou como eu vendo", Tá. o que foi o principal fator que te ajudou nisso, lá atrás? Tá, isso eu acho que eu posso falar com propriedade. Sim. E eu vou pegar um pouco do meu histórico. Eu falei, né, no início da minha carreira, eu trabalhei durante 11 anos com vendas. Uhum. E aí eu vendi telecomunicação, eu vendi questão de banco, eu trabalhei com empresas da área de recursos humanos, eu trabalhei no Serasa, então eu, Uhum. eu vendi muita coisa Uhum. para muita empresa. Uhum. Eh, e aí, o que eu tinha, o meu histórico no período de venda era sempre assim: eu ficava 2, 3 anos num lugar, saía. 2, 3 anos no lugar, saía. E qual que era a questão? Eu olhava a minha curva de resultados e era sempre assim, ela subia e caía, subia e caía. E aí eu comecei a falar assim: eu não gosto de venda, Hum. porque eu não gosto de sair batendo porta, eu não quero ser a pessoa inconveniente, tal, tal, tal. E eu Sim. sou bom de gestão, fui para gestão. Aham, sim. Ok. E aí, a gente vai amadurecendo, decide abrir um negócio e tudo mais, e aí fala: "Ah, não dá para não vender". Sim. Então, essa história toda é para mostrar o seguinte, que hoje eu tenho a clareza de que todo mundo vende. Uhum. Depende do quê. Exato. Então, assim, eu vendo um produto, eu vendo um serviço, eu me vendo para alguém, quando eu vou pegar um emprego, por exemplo, eu estou me vendendo, estou vendendo minhas habilidades, estou vendendo o que eu sei fazer. E aí o que que ficou claro para mim? Por que que lá atrás eu falava que eu não gostava de vendas e hoje eu abraço a questão da venda como com muito mais naturalidade? Porque eu sei o que eu estou vendendo e eu gosto do que eu estou vendendo. Eu acredito no que eu estou vendendo. Então, assim, e isso casa muito com a questão que, poxa, eu queria ter meu próprio negócio. Por quê? Porque quando eu vendia lá atrás, eu vendia algo que não era conforme a minha concepção.
Tinha coisas muito boas, sim, mas tinha coisas que eu via que poderia ser feito diferente. Sim, E aí, no momento da crise, na hora que apertava lá e o cliente ficava insatisfeito, sim. eu tinha que ter a cara de pau de chegar e mentir, às vezes, para o cliente, porque eu sabia que por trás não ia ter uma solução que ele esperava. É diferente agora, como eu tenho o meu próprio negócio, ainda que seja para falar que eu não consigo, eu não vou mentir, entendeu? Então, assim, para quem tem dificuldade em vender, normalmente é porque não está entendendo ainda o que ele está vendendo, Uhum, né? Então, eu acho que a sacada está muito nisso, de você entender o que você faz, né? uhum. Se você for um funcionário, então entender como o que você é, né? O que você entrega profissionalmente, pessoalmente. Você como empresa, o que você está construindo? Qual que é o legado que você está entregando? E isso torna o processo de venda muito mais fácil. E é muito importante isso que você está falando, porque eu acho que mesmo quem trabalhou em outros lugares, eu vejo muito essa pessoalização do: "Ah, mas eu tô me vendendo". Não, você tá vendendo o teu serviço, você tá vendendo, né, e despessoalizar isso também é muito difícil. Então, por isso que eu vejo com tanto cuidado essa questão do modelo de negócio. Sim, Porque eu falo sempre que o modelo de negócio é como se fosse tua casa, você tem que saber onde tá o garfo e se sentir bem lá dentro, né. Não adianta você fazer coisas que vão gerar um desconforto em você, que vão fazer você ter algum tipo de dúvida em relação ao que você tá vendendo, senão você não vende, você gagueja e não vende, exatamente. né. Então, vamos recapitular um pouquinho da tua história aqui para o pessoal Tá. só entender. Quando a gente começou, você lembra qual que era o ticket médio, você se importa de abrir números? Não. Qual que era o ticket médio que a gente começou a trabalhar na tua esteira, você lembra? Como eu não estava vendendo nada, assim, eu já tinha tentado vender alguma coisinha ou outra, era baixo ticket e tal. E aí, quando eu conheci você, eu falei, não, vamos começar. Você querendo puxar Pro alto ticket. pro alto ticket e eu ainda muito reticente. Eu lembro que a primeira mentoria que eu vendi ali em 2023, eu consegui colocar ela por 3.000, a oferta, mas eu vendi por 1.500, eu vendi por 1.200, assim, pela minha insegurança do que eu estava entregando, Sim. né? E, e aí, por que que eu até colocar uma coisa que eu acreditava, eu acho que é importante colocar para quem está Uhum. passando por isso também. É, eu colocava muito que as pessoas para quem eu estava ofertando não tinham condição de pagar mais do que isso. Então eu estava olhando muito mais para eles e para a capacidade da carteira deles. Uhum. E aí isso me limitava muito, né? Então eu fiz um grupo lá, seis pessoas, fiz a primeira mentoria na parte de desenvolvimento pessoal, né? Como Sim. você mesma falou. Mas esse foi o primeiro passo. Sim, e daí isso foi antes da gente trabalhar junto, né? Verdade, foi 2023. Foi Verdade, antes, foi antes de eu te isso. conhecer. Aí a gente começou a fazer algumas ofertas para empresas. Isso. Você lembra o ticket médio dessa época? Olha, eu vou te falar que 10.000, eu lembro de uma oferta próxima de 10.000, um pouquinho Eu menos. lembro que quem sabe a tua primeira oferta na minha cabeça foi entre 3 e 6, assim. É, Você saiu dos 3 que você tinha me falado, foi para os 6, acho que esses isso. 10 ali, que daí você começou a ter uma oferta mais robusta, né, a gente colocou mais alguns elementos na oferta, Sim, e daí eu acho que daí você foi para 10, isso. e daí eu sinto que ali nos 10 é incrível, né, você nunca esquece tua primeira venda de 10, né. Aham, Ela cria um histórico de não tem mais volta, eu exatamente. não vou mais voltar atrás, e assim, como que foi, porque você falou que você estava meio reticente do auto ticket, né, como que foi esse processo interno para você, Tá. de trabalhar com auto ticket pela Já, primeira vez? já dando salto do 10 para cima ou ainda no 10? Ainda no 10, Eita. Sem spoilers. sem spoiler. É, tá. Não, assim, é complicado, porque como eu falei, assim, a gente tá muito acostumado de ver, de pensar muito como a gente vê as coisas. Sim. E tudo bem, eu já tinha feito investimentos maiores, Uhum. investimento de 30.000 em mentoria, eu já tinha feito. Só que ainda assim, eu me colocava numa posição de eu não era autoridade. E a pessoa para quem quando eu contratei por 30.000, que foi o Vitor Damasio, eh, ele tinha já a posição dele, os resultados que ele tinha, Sim. e eu não conseguia ver isso em mim. Hum. E aí é um bloqueio pessoal, realmente. Então, assim, fazer essa oferta de 10.000 foi muito nos empurrões que você vinha me dando lá, de falar, Rafa, acorda, você está lidando com empresa, você não tem por que ficar preocupado com isso aí é normal. E aí eu fui muito na questão, cara, eu tô com a Ellen, eu vi, eu falei que eu quero seguir o caminho que ela percorreu, claro que dos meus moldes, né? Uhum. Mas eu falei assim, não faz sentido eu dar um passo e não seguir.
Uhum. Então foi muito no sentido, cara, vamos lá, ainda que eu não acredite, eu vou ofertar. E vamos ver o Uhum. que vai dar, né? Eu tinha também a segurança, tipo assim, eu não tava com a corda no pescoço, tipo assim, se não der certo, é o fim do mundo. Não. Então assim, eu vou lá. Se não der, tá ótimo. E deu certo. Sim, e deu certo. E daí, vamos lá, você deu esse passo, Uhum. como que caminhou depois disso? Tá. Esse serviço de 10.000 era uma entrega pontual, Sim, né? Então, sim. é, foi uma forma de eu entender assim, ok, olha, veio sim, Você quer explicar um pouquinho? o que que era? Só Tá. pra galera entender, porque eu acho que, assim, falar de gestão, às vezes, pra quem não entende o contexto corporativo que nem a gente entende, Tá bom. só pra eles entenderem o que que será que é uma entrega pontual dentro do contexto Ok. corporativo, dá uma contextualizada. Tá. Eu vou falar no meu caso específico, né? Então, Isso. como eu falei, eu vim da área de tecnologia, trabalho com gestão e eu falei que eu trabalho muito com indicadores. Eh, Nesse caso específico, a entrega foi uma entrega até conjunta, na verdade, Sim. foi 10.000 da minha parte, 10.000 de um parceiro, que tinha ele Então, na verdade, era uma oferta de de 20. 20.000, exatamente. Eh, e aí ele trabalha com BI, né? Então ele constrói BI, ele mantém BI, então toda a parte mais técnica do negócio. E eu tenho essa parte mais de comunicação com o negócio, de fazer com que a tecnologia seja entendida pelo negócio e vice-versa, Uhum, né? Então, quando a gente foi fazer a oferta, a gente explicou que eles poderiam simplesmente comprar a tecnologia uhum, e não saber como usar, uhum, ou eles poderiam pegar a tecnologia junto com o entendimento de gestão uhum. e encaixar exatamente onde precisava, fazer algumas análises críticas no que eles estavam pensando. Sim. Então, essa entrega pontual foi nesse sentido, foi de criar um BI específico para Uhum. atender uma demanda específica. Sim, E aí foi pontual, acho que a entrega durou 3 semanas, 4 semanas, eu acho. perfeito. E eu lembro que você vendeu mais de um desse, né? A gente chegou a vender alguns esse foi o maior. Teve alguns outros que a gente vendeu um Menor. pouquinho menor, então, mas sempre nessa mesma concepção, Sim, de sentar, entender qual é a necessidade e aí usar a tecnologia para atender essa necessidade de forma ajustada ali, bem moldada. Então a gente fez alguns, esse de 10, na verdade 20, né? Ele sim, foi o maior desse período, sim. mas a gente teve entregas menores ali também. E eu acho que dessa época, o que eu acho muito legal de lembrar, eu lembro da sua cara quando você entendeu que o que você vendia não era tecnologia. Uhum, Que eu falei: "Rafa, o que você entrega é relacionamento, é a ponte entre quem não sabe pedir pra pessoa que entende de tecnologia e a pessoa que entende da técnica da tecnologia". sim. Eu lembro dessa cara, nossa, É verdade. e esse valor é inestimável, porque de fato, muitas coisas podem ser feitas, sei lá, com AI hoje, Uhum, mas uma gestão de um relacionamento, um posicionamento, isso poucas pessoas têm essa sim, habilidade e isso não é tão fácil de delegar, não mesmo. né. Então, aí a gente foi trabalhando, vamos lá, daí você conseguiu um cliente muito bom que você viu uma oportunidade. Exato. E aí a gente desenvolveu além dessas ofertas, o que mais que a gente conseguiu desenvolver na época? Conta para o pessoal. Eu vou pedir sua ajuda para você ter uma memória também melhor que a minha, mas vamos lá. Sim, Eh, esse cliente em específico, a gente fez uma dessas entregas para eles, sim. e e aí ficou claro que ali era uma empresa de grande porte, na verdade era um grupo de empresas, Isso era uma né, grande. e aí a gente estava ali um pouquinho próximo, era uma entrega pontual, mas foi o suficiente para a gente criar um relacionamento inicial ali Sim. com eles. E e aí veio a possibilidade, falei assim: "Cara, isso aqui talvez possa se estender para algo um pouco mais continuado", né. Exato. E aí surgiu a porta, Uhum. e aí eu falei: "Bom, se é uma possibilidade se numa entrega inicial a gente conseguiu entrar, entregamos e a gente está vendo que essa porta ali está aberta, vamos pensar num passo um pouquinho maior". Sim. E aí eu trouxe isso para você, para a gente pensar como é que a gente estende isso, como é que eu saio da construção de um BI Hum. específico para atender uma dor, dentro de um grupo de empresas que tem mais de 150 colaboradores, mais de 20 anos de mercado, então assim, algo muito mais estabelecido. Sim. Eh, e aí você me ajudou realmente a pensar nesse conceito, Uhum. né, de exatamente assim, da gente trabalhar muito próximo das pessoas, Sim. de fazer essa comunicação, e aí eu me lembro que a gente começa a entender realmente quão difícil é, a gente começa a Uhum. pegar números mostrando como Sim. tecnologias que vêm e não emplacam justamente por falta dessa pessoa que faz essa tradução,
Você falou da AI, mas eu posso falar, por exemplo, de BI, que é uma outra ferramenta que eu já mencionei aqui, que tem mais de 20 anos de mercado, mas 10% das empresas utilizam de forma correta. E não é porque é uma ferramenta ruim, é porque a tecnologia não foi bem aplicada. E aí, quando não é bem aplicada, a pessoa não vê valor, deixa fora. Uhum. AI vai acontecer a mesma coisa, tá? Sim. Já está acontecendo, a gente vê números e pesquisa aí que mostram que 60% das iniciativas de IA vão por água abaixo, Sim. porque não é aplicado da forma correta. Então, você começou a mostrar um pouco para falar, olha, tem margem para crescer, né? Vamos fazer uma oferta? Vamos fazer uma oferta. E aí, conta um pouquinho aí. Eu lembro que você me ligou e você: "Ellen, eu acho que tem uma possibilidade de fazer uma oferta de acompanhamento daqui", porque eu lembro que quando a gente montou a tua esteira, né, em relação ao os tipos de serviço, você queria muito acompanhar. É muito do teu perfil, né, de cuidar, de ver como cresce, Sim. então e você: "Ai, eu acho que dessa vez dá". E daí, eu lembro que você falou pra mim assim: "Eu acho que essa pode ser a oferta de 100". É, Aí eu falei: "Tá, mas espera, me conta mais, como é que é essa empresa?". Ele falou: "Ai, tem 4, não sei o quê". Eu falei: "Espera, então não é 100 mais, não é mais 100, vamos revisar essa oferta". Você lembra de quanto ficou, tipo, a primeira oferta mais porque sempre que a gente faz propostas, a gente coloca 3 ofertas aqui dentro, né, eu sempre ensino eles. Você lembra da mais pra menos, quanto que era lembro, esses números? lembro. A gente fez uma oferta de 120 mil, Aham. que era uma oferta que eu não entrava, é uma oferta que era só para a parte de Uhum. BI. Sim. A gente fez uma segunda oferta de 180 mil, Aham. que era uma intermediária, e a gente fez uma oferta de 300 mil, que eu coloquei lá pensando aí que, cara, nunca vão fechar isso comigo aqui, mas E conta para o pessoal, essa de 300, conta pra eles assim, você falou: "Ah, Elly, mas eu acho que não vai". E o que que eu falei? eu lembro que você me empurrou da mesma forma dos 10 E mil, de sair do 3 pro 10. eu falei assim: "Então se não vai vender, uai, não vende então, É, não é? é. Se você tá fazendo não é pra vender, é só pra ancorar, Exato, então bota". Se vier a intermediária, que foi, sinceramente, eu fui lá pensando nisso, pensando só na ancoragem, né, para Uhum. poder fechar. Eu já ia ficar super satisfeito se eu fechasse só de 180 mil, Sim, né, porque, cara, que era o nosso o objetivo, target era o objetivo era 180. esse, né. Então a gente fez lá a apresentação, as 3, muito aquele sentido de mostrar o que uma tem que a outra não tem, Sim, e aí eu fui pra apresentação, sim. né, então 120, 180, 300, pensando muito na de 180. Só quando eu sentei ali para conversar, e aí quando eu sentei estava com os 4 diretores da empresa, então realmente Sim. foi ali um momento, claro, um pouco mais apertado, e aí onde eu comecei a falar: "Cara, assim, até que eu sei fazer esse negócio". Uhum. Porque eu estava lidando com pessoas, como eu falei, que já tinha 20 anos já de experiência de mercado, né, um grupo de empresas muito grande, e fiz a oferta, né, e aí coloquei lá os 3 cenários, e aí eles me começaram a vir a sabatina, né. Uhum. Tá, mas pô, 300 mil, né? Como é que faz aqui? Por que que é tão caro? Não sei o quê. Aí eu comecei a falar: olha, vamos lá. Vocês têm total autonomia de chegar aqui e comprar de 120 mil. Vocês vão ter a ferramenta do jeito que vocês gostariam. Só o que que vai acontecer? O Rafael vai vir aqui basicamente com a cara do negócio. E eu vou ver, às vezes, vocês criando indicadores que não é o melhor caminho. Mas eu não vou poder falar nada porque vocês não contrataram o meu serviço de consultoria. E aí, se fosse alguém que não tem segurança do que está falando, jamais faria um negócio desse. Sim. E aí eu lembro que essa fala fez com que um dos diretores falasse assim: "Pô, mas você ia fazer isso com a gente?" Eu falei: "Cara, é uma questão de negócio. Se vocês querem o meu olhar clínico em cima do que está sendo colocado, tem a oferta de 300". Excelente, bingo garoto. E aí a afeição deles ali na hora, eu comecei a perceber assim: "Poxa, talvez a de 300 faça sentido. Talvez eu não fique aqui na 180". Sim. E aí algumas perguntas a mais vieram vindo ali, eu vi que o clima, depois dessa minha fala, deu uma acalmada. Sim. E aí eu lembro que uma outra fala dessa reunião que me pegou muito, foi que o dono do grupo, né, acho que estava lá, ele virou para mim e falou assim: "Rafael, vamos lá, digamos que a gente parta para essa de 300. Hum. O que que me garante que o que você está ofertando aqui, de fato, é o que você vai entregar?". E aí eu falei para ele assim: "Só tem uma forma de eu te garantir isso, no dia a dia.
você vai ver o meu trabalho aqui dentro, você vai ver a diferença que eu vou criar e o impacto que você vai ter dentro da sua empresa. Com o passar do tempo, se você perceber que o caminho que a gente está traçando não é o que você esperava, o contrato tem cláusulas que você pode rescindir. E aí eu acho que essa foi a hora que eu mostrei segurança da venda. Perfeito. E aí a gente encerrou ali, eles não deram resposta de cara, mas logo depois veio a confirmação, eles contrataram essa oferta maior. Sim, Já renovamos o contrato, né? Então a gente está realmente agora numa parceria, numa relação muito mais firme. sim. E sempre que eu encontro com esse diretor, né? E ele vira e mexe, ele fala, cara, é, o impacto que você, Rafael, está causando dentro do nosso grupo justifica toda a nossa conversa. Então, isso me trouxe muita segurança, sabe? De você. Claro que tem toda a questão do monetário, né? Tipo, você sair de Uhum. 3 mil, que a gente estava conversando, para 300 mil, ou seja, 100 vezes mais. As pessoas, quando falam, você consegue vender 100 vezes mais do que você. É verdade. É verdade. É. É, mas muito além disso, é de você perceber que todo o meu histórico comercial, gestão, as habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, elas realmente têm muito valor. Sim. E aí você começa a parar de se olhar somente como uma ferramenta Uhum, e você começa a olhar como alguém que está acima do jogo e uhum. que vai usar as ferramentas da forma certa. Então, muda um pouco essa perspectiva quando você se torna empresário de fato. Você não tá lá mais para fazer o jogo de alguém, é o Exato. teu jogo. E aí no teu jogo você começa a medir qual que é o seu valor de fato. Sim. Então esses sims que a gente recebe ao longo do tempo são uma boa forma de reforçar quanto Hum. que a gente vale de fato, né? E a gente começa a fazer melhorias e tudo mais, para sempre pensar em entregar mais valor e ter mais retorno também. Excelente. E pensa comigo, né, eu lembro que a gente estava em 3, 6, 10 ali, Uhum, março. sim, Quando que foi esse fechamento? agosto. Agosto de 2024. Foi 6, 7 meses? 6, 7 meses. Isso. 6 meses. 6 meses. Março. Não, 5 meses. 5 De meses. março para agosto, É, 5 5 meses. meses. E depois disso, como que você preferiu conduzir o teu negócio depois que a gente chegou essa conquista em específico foi um marco do quê pra você e para o teu negócio? Acho que ali para mim foi um marco, como eu falei, né, de eu entender o meu valor. Uhum. Eh, Ainda não 100%, porque a gente teve outros momentos depois de eu me questionar. Mas ali realmente, assim, me mostrou essa questão do quanto eu consigo gerar de valor dentro de uma organização. Só que aí tem um porém. Eu falei que eu fiquei um pouco reticente numa outra proposta que teve futura, que a gente teve uma conversa muito parecida e falou assim, bem parecida assim, era grupo de empresas, tudo mais, tal. E aí eu fui fazer a oferta e a gente já tinha renovado, inclusive, já com esse cliente, então já tinha feito uma outra oferta do mesmo patamar. Eh, e aí eu lembro especificamente desse caso, porque aí eu fui, de novo, reticente em fazer uma proposta no mesmo patamar de 300 mil, alguma coisa do tipo. E aí você falou uma coisa para mim que me fez muito sentido. Primeiro, é o reforço de, cara, você já fez uma. Porque eu falava que para Cuiabá não tem esse perfil de empresa aqui. Você está em Curitiba, você está no grande centro. E aí você falou, cara, para lá. Quantas ofertas a mais de 100 mil que você já fez? Lá, X. E quantas você já fechou? Todas. Falei, então, peraí, de fato, então não faz o menor sentido você falar que as empresas daí não pagam, né? Então, aí a gente começa a perceber que realmente é uma questão muito pessoal. De novo, eu voltando naquela condição minha de que, poxa, não, será que eu realmente acredito no que eu estou fazendo, Sim. né? Então tem esse ponto, né, que a gente, então isso me fez com que eu alavanquei, eu fiz algumas questões, mas eu entendo que eu voltei a entrar num ponto de estagnação. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu dava dando outros saltos. Poxa, eu fiz um evento presencial, né? E aí a partir disso eu lancei uma mentoria nova. Então a empresa ela começou a criar mais corpo, Uhum. né? Nessa questão de a gente ir moldando, né? Hum. Mas ao mesmo tempo eu sentia que ainda existia uma trava. Tinha um freio de mão puxado ali no meio desse negócio, né? Eh, mas ela, de agosto de 2024 para cá, ou seja, um ano e pouquinho, né? A gente teve já algumas entregas, alguns produtos a mais. Recebemos alguns nãos também, o que faz
total sentido, né? Sim. Acho que eu até recebi pouco não, preciso receber mais. Realmente. Muito pouco não. Realmente. É. A gente tá trabalhando nisso. Mas onde que eu quero chegar? Além dessa questão do valor, acho que uma coisa que bate muito também para mim é nessa condição de ser ferramenta. Teve uma outra oferta que a gente foi montar, e aí a gente conversou muito sobre essa questão das camadas de trabalho. Então, eu tenho o operacional, que é o pessoal que realmente trabalha lá no chão de fábrica, não de forma pejorativa, mas é quem realmente está fazendo a coisa acontecer. Você tem a camada tática, que é onde eu, por muito tempo na minha vida, me posicionei, ou seja, de você pensar com as ferramentas que você tem ali embaixo, como é que eu entrego o objetivo que é almejado, né? Que, inclusive, nessa oferta de 300 mil que eu falei, eu me coloquei muito nessa condição de tático, Sim. né? E aí veio uma oportunidade onde eu poderia me colocar como estratégico. Sim. E ali foi um outro puxão de orelha que você me deu, que eu adoro às vezes quando eu ligo para você, eu tomo um puxão de orelha, porque a gente acorda, né? Sim. Mas você colocou muito isso para mim, falou assim, Rafael, você está muito preso no tático. Você tem que pensar como estratégico, você tem que se posicionar como estratégico. E isso, cara, vem muito mais coisa além. A responsabilidade é muito maior e por isso o valor de investimento tem que ser mais alto. Sim. E ali para mim eu entendi uma coisa que, apesar de ser empresário, apesar de estar fazendo ofertas, eu ainda tinha muita mentalidade de tático. Então, acho que se teve uma outra virada que a gente está tracionando agora, é muito essa mentalidade de como é que eu me posiciono, né, perante o mercado. Então, eu falei bastante aqui, mas eu acho que isso sintetiza um pouco esse 1 ano e 2 meses, assim, que a gente está de lá para cá. Sim. Sim. É interessante olhar, né, em retrospectiva, Sim. porque do meu lado, né, eu vejo o quanto você amadureceu. Uhum. Eu vejo, assim, você tá falando: "Ai, porque eu tive a dúvida. Ai, porque eu não sei o quê". Mas é o treino. Sim. Quando a gente trabalha com tickets bastante altos, a gente vai ter uma minoria que pode dizer sim, né, eu sempre falo, a base da pirâmide pode dizer sim para ofertas mais baratas, Sim. mas vai ter uma minoria que pode dizer sim para ofertas mais caras. Então o que que aconteceu muito, né, olhando assim na tua história? Óbvio que você recebeu menos nãos. Porque no total de volume de possibilidades, a gente já tem um número bastante reduzido. Sim. O teu ticket, o que você entrega é super nichado, Uhum. o perfil de cliente ideal é específico. Sim. São coisas que quando você coloca na equação total, dão pra gente uma sensação, uma noção do teu negócio que é extremamente específica. Exato. Teu perfil de cliente ideal são empresas e ou pessoas que querem crescer dentro de empresas. Sim. Então é um contexto que realmente se você não sabe, você não entende. Exato. Você simplesmente não entende. Então assim, e eu não tô falando isso de uma forma restritiva, eu tô falando isso como algo bom. Sim. Porque quando você fala: "Ah, eu preciso receber mais nãos", mas é aquela história da fatia de mercado. A gente tem uma fatia muito clara de mercado. Sim. E o que eu acho legal, né, é que eu já falei até pra você já várias vezes, eu tenho tuas estratégias de escala muito claras na minha cabeça, Aham. tuas estratégias de expansão muito claras na minha cabeça. Sim. Porque a gente consegue pegar o inglês. Nisso a gente tem outras fatias de mercado. Aham. Então assim, eu sinceramente vejo o mercado brasileiro como o começo. Sim. É onde a gente vai colocando o pé, até porque existem todas as questões dos seus objetivos pessoais, você quer estar aqui, então existe muitos motivos muito maiores do que a empresa, na Uhum. verdade, pra gente focar no mercado brasileiro primeiro. Sim. Mas justamente porque você já trabalhou com empresas de fora, você consegue trazer uma perspectiva para empresas brasileiras, Sim. que muita gente não vai ter, Exato. né. E não é só pelo aspecto do inglês ou da tecnologia, é o relacionamento, é a multiculturalidade, é o saber lidar com pessoas que têm perspectivas de vida, códigos culturais diferentes. Uhum. E isso traz um valor que hoje eu acho que você consegue ver o que eu falava, né, Sim. inestimável. E eu não tô nem dizendo isso porque eu sou dessa galera, eu tô dizendo isso porque de fato, né, quando a gente tá falando dos seus clientes, os feedbacks que você me conta deles, né, Sim. é o relacionamento, é o cuidado, é o tato, É. é o saber gerenciar o conflito, que muita gente não sabe fazer. Sim. E peca. Ah, eu sou muito bem no técnico, mas na gestão de pessoas e no relacionamento, né? É uma parte que hoje a gente tá trabalhando um pouco mais, Sim. né? Então conta um pouquinho pro pessoal também,
planos futuros, o que a gente Tá, tá pensando, o que a gente tá trabalhando agora. legal. Quais os próximos passos do Próximos Rafael e da passos, Data Rafael. Impact? Legal. Não, assim, a gente tá. Foi uma das coisas que eu vim no avião ontem pensando e é engraçado como que a gente gira, 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 mas a gente Uhum. não tem como fugir da nossa essência, Sim, né? Eu sempre falei desde criança que eu queria ajudar as pessoas. E aí, sim, hoje, o Rafael, de 41 anos, entende. Eu passei o ano de 2025, foi um ano de muita transformação pessoal para mim. Assim, pesado. Eu realmente consigo hoje entender muito da minha vida. sim, E até por entender isso, eu tenho muito mais segurança de fazer a pivotagem no meu profissional. Então, assim, poxa, o Rafael lá, que era criança, que queria ajudar as pessoas, uhum, eh, hoje, quando eu me apresentei, eu falei assim: eu ajudo as pessoas a tomar decisões melhores, serem melhores líderes, mais decisões, tomar mais decisões, enfim. Por que isso? Porque tecnologia, BI, AI, tudo isso é ferramenta. sim, Mas por que a gente usa ferramentas? Para bens maiores, para sim, objetivos maiores. sim. E aí lidando com tantas pessoas, né? Hoje, quando eu fui fazer o último slide meu lá, se eu for pensar a quantidade de pessoas que eu já liderei, Uhum. eh, eu acho que a gente está chegando na casa aí dos 400, 500 pessoas diretamente. eh, e é sempre isso que você falou, é sempre um feedback muito positivo do trato, do tato, eh, da pessoa falar que: "Poxa, você entendeu o que eu queria". E, de fato, isso não é fácil, não é comum, Sim, mas eu fui desenvolvendo habilidades ao longo da minha vida, porque o Rafael, que era criança e que até hoje tem isso, ele quer eu me sinto bem em ajudar as pessoas. sim, E eu falo, cara, parece que é clichê, né, tipo assim: "Ah, eu trabalho ajudando as pessoas", cara, e isso é muito verdade, isso é muito verdade. Então, o Rafael, de agora em diante, né, e a Data Impact, que é a minha empresa, eh para mim está muito claro que o nosso papel é justamente ajudar as pessoas a tomar essas decisões melhores. uhum, Porque, mas tomar decisão é fácil. Não é. hum, As decisões que são do dia a dia, beleza, a gente faz sem pensar. Mas é decisão difícil, sim, né? Quantas pessoas que ficam estagnadas? Eu tenho clientes mentorados meus hoje que são empresários, têm empresa há 12 anos sim, e estão estagnados, estão uhum, pagando conta. uhum, E aí a gente fala assim, mas por que está estagnado? Por falta de decisão. sim, E não é porque, vai, toma a decisão, não é fácil. Então, o processo de tomar uma decisão, ele tende a ser muito complexo quando o peso que está do outro lado é muito maior, sim, né. Então entra o medo, entra o fato de as pessoas não conhecerem. Quando eu te conheci, por exemplo, eu olhei para ela e a Ellen tinha trilhado caminhos que eu não tinha trilhado. Então, eu escutar da Ellen insights que ela tenha que, poxa, vão me abrir os olhos, hoje eu faço isso, sim, né, para os meus mentorados. Essa semana mesmo eu tive 2 ou 3 sessões de mentoria com empresários, e onde a gente falou muito sobre questões pessoais, de como um deles, né, foi ontem, ele sentou na mesa, a gente fez presencial, ele sentou na mesa e falou: "Cara, por que que tem época na nossa vida que só vem BO? O que que tá acontecendo? Porque, cara, é muito pa", e a minha resposta para ele foi: "Cara, é por falta de decisão sua, às vezes". Porque boa. ele no papel de empresário, é muito fácil eu botar a culpa nos meus funcionários, é muito fácil botar a culpa no mercado, mas espera lá, quem que decide o rumo da tua empresa, Sim, né? Quem é dentro de uma empresa que tem a capacidade de da noite para o dia falar assim: "Eu vou fechar esse negócio todo, vai todo mundo embora". sim, Só o dono tem essa capacidade. Então, assim, as pessoas têm muito essa mania de: "Cara, eu vou protelar um pouquinho, porque eu sim, tenho medo do que vai acontecer". sim, Então o que ficou muito claro para mim é que meu papel hoje é como mentor de empresários sim, e como gestor de tecnologia, de gestão para sim, empresas, então a Data Impact, qual que é o papel dela? É fazer com que as informações cheguem para o decisor e ajudar esse decisor a tomar as decisões que vão fazer a empresa dele ir para frente, sim, né. O Rafael, mentor de empresário, é fazer essa conexão sim, da pessoa física com a pessoa jurídica, né. Então esse caso específico, a gente 80% da nossa sessão foi falando da pessoa física, uhum, né. E aí tem toda a minha história, então tipo o Rafael, pessoa física, o Rafael casado, pai de família, uhum, que já construiu e que faz uma conexão disso muito forte com o negócio, sim, isso se torna referência,
Então hoje eu consigo ver isso. Quando a gente fala sobre posicionamento, né, que a gente fala muito sobre como é que eu vou me aparecer, como é que eu vou aparecer, como é que eu vou me ofertar para as pessoas, Sim. é, é o que eu sou. É o que eu sou. E isso para mim está muito claro hoje. Uhum. Né? Então, as pessoas que estão ao meu redor, que estão comigo, elas me olham e falam, poxa, da mesma forma que eu olhei para você e falei assim, Ellen trilhou um caminho, as pessoas olham para mim e falam, poxa, o caminho que o Rafael trilhou é um caminho que eu gostaria de seguir. Sim. Família, empresa, as coisas avançando, sem estagnar. Muito problema, mas nada que não possa ser resolvido, Sim. né? Acho que é um pouco disso. Então, o que tem para frente é isso. É um Rafael que cada vez mais vai ter a segurança de poder ajudar mais pessoas, né? Para que elas sintam essa segurança de poder avançar, se elas querem empreender, né? E tem todo um porquê, né, de empreender. Mas acho que no frigir dos ovos é isso. Eu quero que as pessoas se sintam seguras de tomar a decisão que vai fazer bem para a vida delas, na empresa ou na vida pessoal. E isso é muito engraçado, Rafa, de ouvir, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você me trouxe muito isso. Sim. Você trouxe pra mim essa coisa do ajudar pessoas, do pessoal, da tomada de decisão. Eu lembro claramente de você, não, mas Ellen, eu quero ajudar pessoas. Não, mas olha, eu já fiz isso, mas eu fiz aquilo. E eu me lembro do brilho nos seus olhos a primeira vez que a gente conversou. E ele se mantém até hoje. Então, eu também quero, assim, falar que nos nossos próximos passos, tudo que a gente tem conversado, eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas assim, eu vejo muito a gente criando essa ponte agora, né? Entre esse Rafa que começou com esse desenvolvimento de líderes, com esse desenvolvimento mais pessoal, ajudando as pessoas a aprender a tomar decisão, porque isso que você falou agora é uma coisa que eu acho que você tem uma coerência. Poucas pessoas vão ter a coerência que você tem nisso, sabe? Eu vejo que você, de fato, quando você fala família, a forma como você toma decisões tem critérios muito claros. Então, essa clareza que a gente fala, nossa, o que é clareza, né? Você, inclusive, eu acho que pela lógica da tecnologia, né? Você tem uma forma de ver as coisas que é sistemática. Sim. E você tem um dom de conseguir olhar pra pessoa e falar, percebe que você funciona assim? Uhum. E ela não sabe como ela funciona, né? Então, assim, uma coisa que eu trabalhei muito com você, que eu sempre trabalho com os meus mentorados, mas você faz de um jeito diferente do meu e é muito especial como você faz isso. De olhar pra pessoa e falar, esse é o teu estilo de gestão, esse é o teu estilo de liderança, vamos trabalhar nisso agora, vamos, entendeu? E usar muito, que nem você falou desse mentorado agora, usar dos desafios do dia a dia como grandes oportunidades, como grandes desculpas Aham. pra falar, trabalha nisso, fica mais resiliente, e assim, e assado. Então eu vejo também o teu carinho em como conduzir essa jornada. Que não é algo de, tá aqui um método, top. Tá aqui, popá, e vai, entendeu? É assim, vamos entender o que tá acontecendo. De onde você veio e pra onde você vai. Que também é um ponto que eu sinto que no nosso estilo, né, de mentoria, a gente tem isso muito parecido Aham. também, Sim. né? Eu tô sempre acompanhando vocês, você acompanha muito os teus mentorados. Você conhece eles, você conhece a vida deles, né? Os personagens, pessoas que compõem esse universo de cada um deles, né? Sim. Dentro e fora do trabalho, porque querendo ou não, é aquilo que eu falei no começo, né? O nosso negócio, nosso trabalho, enfim, se você é um líder de uma equipe, tem um time dependendo de você. Exato. Tem pessoas ali que dependem da tua tomada de decisão. E eu sinto, Rafa, que você tem um jeito de trabalhar na cabecinha da pessoa o processo dela de tomada de decisão. Uhum. Porque assim, a gente conhece, né? Eu também adoro tomada de decisão, a gente fala muito sobre isso, mas é que se a gente usar livros, métodos, isso nem sempre cabe para cada caso. E sim, tipo, eu acho que eu e você, a gente é bibliotecas ambulantes de possibilidades, né? De como tomar decisões. Mas a habilidade que você tem de entender o que cabe no momento certo para aquela pessoa é muito. Você tem que ter um nível de sensibilidade, de percepção muito aguçado para conseguir fazer isso, né? Uhum. E eu sinto que você faz isso com os empresários, porque óbvio que o empresário tem que tomar decisões o tempo inteiro, né? Mas eu acho muito bonito ver a jornada de crescimento dos teus mentorados, que são líderes, que são gestores, ou pessoas que querem, né, estão começando nessa carreira. Sim. E mais do que tudo isso, sabe o que eu acho mais legal? Os que têm muita experiência. Uhum. Porque você traz uma perspectiva tão nova para eles, é tipo um respiro, assim, Exato. de coisa nova, sabe? São coisas que mesmo a pessoa que tem muita maturidade, muita quilometragem,
ela olha e fala: "Realmente, como é que eu não percebi isso?". Sim. E é esse jeito de olhar para as coisas que você tem, sabe. Então, sem, né, eu sei que você ainda não abriu a próxima turma da mentoria, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas assim, queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão com essa dor ou estão com esse desejo Uhum. de desenvolver, sejam os empresários que estão dentro dos negócios deles, né, precisando, não sei se tomar decisões mais assertivas, mas ter mais firmeza Uhum. nessa tomada de decisão. Sim. E esses líderes que às vezes têm medo de se sentirem intimidados ou, sabe, de ter um conflito no relacionamento, que não sabem lidar muito bem. Sim. O que que você deixaria, tipo, de mensagem para essas pessoas trabalharem internamente? Óbvio, se vocês quiserem saber mais, vocês podem falar com o Rafa, ele com certeza vai ajudar vocês. Sim. Mas assim, o que que você acha que é um passo essencial para que essas pessoas consigam desempenhar as funções de tomada de decisão dentro desses papéis que é exigido delas? Ok. Tem um ponto inicial, assim, que eu acho que é crucial. Uhum. E a gente poderia falar de vários outros fatores Sim. dentro do processo de tomada de decisão. Mas eu sempre, quando eu inicio uma mentoria, quando eu vou conversar com alguém novo, eu falo que se você quer ter clareza Uhum. e se você quer ter certeza nas horas de tomar decisão, você tem que ter muito claro também na sua cabeça o que que você quer da sua vida. E aí, a gente tem um problema na nossa sociedade como um todo, e eu não falo só Brasil, tá? É, é que a gente foi moldado a pensar a curto prazo. Uhum. Então, quando a gente vai começar a pensar em trabalho, né? Primeira coisa que vem em mente é: preciso ter dinheiro, Uhum. né? O mundo capitalista, e eu não estou falando que dinheiro é errado, Sim. mas a gente é moldado a pensar no curto prazo. O que que isso significa? Eu tenho que pagar a conta do mês. Uhum. No máximo, eu tenho que ter o dinheiro para viajar no final do ano, Uhum. comprar um carro, mas é tudo muito próximo, é tudo muito curto. Uhum. E aí qual que é a diferença? Então assim, cara, se eu tenho incertezas na hora de tomar decisão, é porque eu não sei exatamente onde que eu quero chegar. Uhum. Pagar conta, todo mundo tem que pagar, isso é comum. Uhum. Mas assim, o que que o Rafael, aí eu vou trazer para mim, o que que o Rafael sempre quis? Não é ajudar pessoas? O Uhum. Rafael não quer ter uma família que esteja saudável, que esteja se sentindo segura, que meus filhos se sintam bem. Como é que o Rafael constrói isso? Uhum. No momento que eu tenho o meu propósito muito claro, o Uhum. propósito de vida, ou seja, eu sempre falo que eu tenho 2 propósitos de vida. Uhum. O primeiro é ajudar o máximo de pessoas possíveis Uhum. a se sentirem bem com as decisões que elas têm que tomar. Sim. E o segundo, que não é nessa sequência, mas é tão importante quanto, é que a minha família e as pessoas que eu amo se sintam segura perto de mim. Eu preciso ser esse ponto de segurança, esse porto seguro. Então, com esses 2 caminhos bem traçados, eu começo a criar o que eu falo de guardrail. Tem coisa que eu não vou aceitar na minha vida. Então é muito fácil para mim hoje falar que eu não vou engolir mais alguns sapos que eu engoli há 10 anos atrás. Isso só vem com essa clareza. Eu Uhum. sei onde eu quero chegar. Sim. Eu lembro que eu fiz um vídeo um tempão atrás, nem sei se ainda tá postado, mas assim, se eu tô focado em pagar a conta do mês, qualquer coisa que chegue nesse valor, eu vou aceitar. E eu vou estar todo mês correndo atrás dessas pequenas coisas que pagam a minha conta do mês. Perfeito. Se eu tenho a concepção de que daqui 10 anos eu quero construir um império, eu não vou aceitar qualquer coisa, porque não é Uhum. pagando conta do mês. Hum. Eu vou correr mais forte, eu vou ralar mais Exato. para encontrar as coisas que pagam a minha conta do mês, mas que me levem mais próximo do meu império. Isso. Propósito de vida, eu falo que é o seguinte, é aquela coisa que você nunca vai construir e concluir. As Uhum. 2 coisas que eu falei, eu vou morrer fazendo. Uhum. Por quê? Meus filhos, minha família, as pessoas que eu amo, até no meu último suspiro, eu vou ter pessoas aqui comigo. Sim. E do outro lado, mesma coisa, sempre vai ter gente precisando de ajuda. Então eu vou morrer construindo isso. Então não é qualquer coisa. Então, se você quer ter mais clareza na hora de tomar decisão, tenha muito claro qual que é o seu propósito de vida. Acho que isso resume um pouquinho do que eu queria falar. Maravilhoso. Eu concordo 100%, eu concordo, eu sempre trabalho com vocês inclusive, né, quando eu falo de direcionamento estratégico, a primeira pergunta que eu faço pra vocês é: "Qual que é a função do seu negócio na sua vida?", né. Uhum. E aí a gente entra nesses pontos da pessoa física, que eu não sou terapeuta e nem é meu ponto, mas é muito importante isso que você falou, esse propósito, esse legado, esse objetivo, é ter essa clareza. Então, você falou perfeitamente, não tenho nada a acrescentar. E eu te agradeço muito por compartilhar a tua jornada, porque eu sei que
a gente sempre fala, né, empreender não é fácil, é muito solitário, Sim. e eu tenho certeza que muitas pessoas conseguem olhar pra você, né, a gente sabe que a galera de tecnologia é mais introvertida, a gente sabe que às vezes eles pensam assim: "Ai, mas uma pessoa introvertida não pode ter sucesso, não pode vender ou não pode sei lá o quê", qualquer coisa que falam por aí, não sei quem que fala, enfim, né. É. Mas assim, eu fico muito feliz de poder te ajudar a ser esse exemplo vivo, de que não só é possível, mas de que você está vivendo isso e que a tua história mostre para as pessoas que elas também podem, Exato. né. Então, eu sei que tem muitos empresários aqui que vão precisar de você, tem muitos empreendedores que vão se Uhum. inspirar em você, Sim. e eu te agradeço muito por compartilhar tão autenticamente e genuinamente a tua história com as pessoas, porque a tua presença gera transformação. E pra mim é uma honra ter você comigo e o que você precisar, conte comigo. Tô sempre contigo. Eu posso falar a mesma coisa, né, de você, assim, fico muito grato de ter te conhecido, né, eu falo que a gente se cerca de pessoas que fazem com que a gente dê esses passos à frente, Sim, então você começa a ser mais seletivo quando você tem essa visão do propósito, né, sim, e você claramente é uma pessoa que veio na minha vida para poder me ajudar a dar esses passos. É muito legal essa questão da sua conexão com a pessoa física, né, então hoje você conhece minha família, e eu não gostaria de ter pessoas próximas que não teriam essa visão. E é da mesma forma onde eu coloco para quem está comigo, né, então assim, sim, eu falo muito de família, que é o meu sim, pilar, mas assim, eu tenho mentorados que não têm a família como prioridade, mas têm outros propósitos muito fortes. sim, Então assim, é muito uma questão de você saber o que você tem que priorizar. sim, Então, eu também agradeço muito, né, pela oportunidade de estar aqui com você, pelo convite de poder compartilhar. Eu acho que o compartilhamento faz toda a diferença. A gente não dá o devido valor sobre como uma conversa como essa nossa aqui pode mudar a vida de pessoas. E esse ano eu tive essa oportunidade de mudar a minha vida muito por questões que eu via, histórias que eu pude assistir e falar: "Poxa, é possível", né. sim, Então, obrigado pela plataforma. Obrigado pelos insights, pelos puxões de orelha sim, e com certeza ainda tem muito mais por vir. sim. Então fiquem de olho, gente, daqui a pouco o Rafa volta aqui com mais novidades dessa história dele, e tô muito orgulhosa de você, viu. Amém. Obrigada por palestrar no meu evento, depois vocês vão saber mais sobre essa palestra. Por enquanto é isso, um beijo, fiquem com Deus.